Olá, novamente voltamos no assunto do processo civil, voltamos a falar sobre inventário. Dando sequência ao vídeo anterior, onde eu falava a respeito da partilha, nesse vídeo eu começo a falar a respeito do inventário, mas da modalidade arrolamento. Tá? O que você deve entender quando eu falo de arrolamento? Arrolamento nada mais é do que uma das modalidades de inventário, modalidade essa que tem como objetivo principal a simplificação. Simplificação de quê? Do próprio procedimento de inventário. A ideia que permeia o inventário é uma ideia de descrição minuciosa de todos os bens que estão sendo deixados, de quem vai herdar estes bens, quais são os valores, quem são os credores, tudo aquilo que eu já mencionei anteriormente. Quando eu chego no inventário modalidade de arrolamento, esse princípio ainda é respeitado, mas ele sofre uma pequena modulação em razão da complexidade dos bens que são deixados, do patrimônio que é deixado, ser menor. Menor, para o critério da lei, são aqueles bens aquele patrimônio cujo valor não exceda a 1.000 salários mínimos. Então é a primeira informação que você tem. Um dos requisitos para a modalidade do arrolamento acontecer é o valor de bens abaixo de 1.000 salários mínimos. Então vamos fazer o seguinte exercício. Vamos imaginar que alguém queira propositadamente deixar um inventário menos complexo e seja omisso com relação aos valores, omita valores ou omita bens, para que esse inventário fique mais barato, vamos dizer assim, ou menos complexo. Nesse caso, caso haja uma manipulação deliberada desses valores, para que o inventário possa baixar os valores que uma vez tenham sido propostos, o juiz pode, suspeitando desse equívoco, chamar o Ministério Público ao processo para que se manifeste. E o Ministério Público, percebendo que há a tentativa do dolo ou que há uma inconsistência naquelas informações, vai designar um avaliador para que estime o quanto da herança e aí possa colocar um valor próximo da realidade. Se esse valor for acima de 1.000, a modalidade do inventário não será o arrolamento. Tá? Estou falando de exceção, mas a regra é até 1.000 salários mínimos, o inventário segue a modalidade de arrolamento, que é uma modalidade mais simplificada, menos complexa. Mas por que ela é simplificada? Por que ela é menos complexa? Por que ela permite isso? Outra possibilidade, eu vou chegar lá, mas a outra possibilidade do inventário ser feito pela modalidade sumária, além da questão do preço, é quando há uma partilha amigável. Ou seja, há por parte dos próprios sucessores uma composição, tá? Há um interesse de fazer um acordo dentro daquilo que cada um quer. Claro, aqui não tem o menor envolvido. Se tiver incapaz, naturalmente o inventário não vai funcionar dessa forma. Vai funcionar na modalidade, vamos dizer assim, padrão. Tá? Mas quando eu tenho, então, partes concordes, quando eu tenho partes que têm amistosidade, que são amigáveis entre si, eu tenho a possibilidade, e os bens até 1.000 salários mínimos, eu tenho a possibilidade da modalidade de arrolamento. Para o requerimento dessa modalidade, eu tenho, e aí já falando da simplificação, por que é mais simples, eu já tenho na petição de ingresso, que são as chamadas primeiras declarações nessa modalidade de inventário, a possibilidade desse inventariante, por meio do seu advogado, solicitar que seja definido ele como inventariante, não mais como o indivíduo que tem a posse provisória daquele bem. Na mesma petição, esse indivíduo vai solicitar os títulos que cabem a cada herdeiro e o valor dos quenhões hereditários de cada um deles. Ou seja, aquele esboço que eu mencionei no vídeo anterior, que vai ter a vista das outras partes, que ser elaborado primeiro o esboço, depois o formal de partilha, na modalidade de arrolamento sumário, o indivíduo já apresenta nas primeiras declarações quem é o morto, quais são os bens que ele deixou, quem são os herdeiros, quais são os valores que cada um tem que herdar, o pedido de inventariante. Para quê? Ele já apresenta a petição inicial com o próprio esboço da partilha que vai ser realizada, com o intuito de acelerar esse processo, com o intuito de fazer com que esses valores sejam atendidos desde pronto, para que o processo corra de forma mais célere. Então, o primeiro ponto aí que é da celeridade, da ausência, da menor complexidade que esse processo envolve, já começa por aí, pela rapidez com que o processo corre já por parte do próprio propositor dessa ação. Outro ponto importante que tem que ser mencionado,
Os valores que são estipulados ao fisco estadual, eles são valores que a própria parte apresenta. Ou seja, eu quando ingresso com essa ação, eu já faço a estimativa do valor dos bens que estão sendo partilhados e a estimativa do imposto devido. E o fisco, claro, pode, na hora que vai fazer a apuração da consistência desses dados, é lógico que ele vai fazer a fiscalização, ele já pode concordar ou discordar, falando, olha, concordo com esse valor, eu não concordo, por isso, ele vai apresentar quesitos técnicos no avaliador, naturalmente, para fazer este dado. Outro ponto importante da questão da simplificação. Falei no vídeo anterior que quando eu tenho a divisão dos bens, mas não tenho recursos em espécie para quitação dos impostos, eu posso fazer a partilha dos bens mesmo sem o pagamento do imposto devido ao Estado, ao fisco. Só que no caso da modalidade de arrolamento, eu tenho que fazer o pagamento do imposto. Mas os credores, ou seja, aqueles terceiros privados que têm o direito de receber os bens, eles poderão não receber os valores e a partilha acontecer. Porém, da mesma forma que acontece na modalidade do inventário padrão, vamos chamar assim, eles têm que ter bens que garantam esse pagamento. Ou seja, há permissão de se fazer a divisão dos bens, há permissão de homologar-se o formal de partilha, mas tem que ser reservado, tem que ser separado um bem que garanta o pagamento desses herdeiros, desses credores, para que essa homologação da divisão dos bens, para que esse formal de partilha seja de fato validado. Outro ponto importante que tem que ser mencionado com relação ainda à modalidade do arrolamento, que é o critério, novamente falando, o critério de menos de 1.000 salários para que isso seja possível, tá? Para que seja possível a modalidade de arrolamento. Já modificando um pouquinho o tema, falando agora a respeito das disposições comuns a todas as modalidades de inventário, e falando então aí da modalidade padrão, da modalidade extrajudicial ou da modalidade arrolamento, eu tenho disposições que o CPC traz que tem a ver com a tutela de urgência, a tutela provisória. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso mais tarde, mas adiantando desde já, a tutela provisória, como o próprio nome já revela, é aquela tutela que é concedida em caráter temporário, tá? Em razão da sua necessidade de urgência para aquele momento, atendidos alguns critérios, que é o critério da fumaça do bom direito e o critério do perigo na demora em concessão da medida. Falando de inventário, eu tenho medidas de tutela provisória de várias formas. Tenho medidas de tutela provisória para conceder valores, reservar valores de quinhões, por exemplo, no caso do nascituro. Eu tenho medidas também de tutela provisória, permitindo a venda de algum bem, ou permitindo alguma ação, por exemplo, de demolição, porque o determinado bem está ruindo e pode trazer prejuízo à coletividade. Eu tenho várias situações que o mundo da vida vai me permitir, tá? Ações que podem ser até de natureza cautelar, como podem ser de natureza de conhecimento. Então, o inventariante é quem vai ter que ter a percepção desses fatos, e justamente aí eu volto sempre a frisar a importância do inventariante, ter essa percepção de que ele deve fazer esse pedido de tutela provisória ou não, para garantir a gerência desses bens. Mas volto a dizer, mesmo para garantir a reserva de bens, o nascituro, por exemplo, pode se valer de medidas de tutela provisória. E é isso que o CPC vai trazer, que as tutelas provisórias são cabíveis nas modalidades de inventário, todas elas. Ou seja, posso ter tutela provisória na modalidade de arrolamento, mesmo sendo menos complexa, na modalidade de padrão, ou posso até ter uma ação de natureza cautelar para um inventário extrajudicial, por que não? A situação do mundo da vida te permite ir tanto para um lado quanto para o outro, tá? Mas isso é permitido e a lei me encabeça essa possibilidade. Outro ponto importante a ser mencionado com relação a isso, que é a sobrepartilha. A sobrepartilha ela também é possível quando eu falo do arrolamento, tá? Quando há a ocultação de bens, a sonegação, quando há o surgimento, descobrimento de determinado bem, tá? Há sobrepartilha também quando o bem é de natureza morosa ou de divisão morosa, tá? Também é possível. E eu tenho também quando o bem está localizado num local remoto. Vamos imaginar a seguinte circunstância. Vamos imaginar que eu faleça, tá? Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, e eu tenha bens adquiridos no estado do Amazonas,
tá? O inventário corre no estado do Rio de Janeiro e eu tenho bens lá no estado do Amazonas. Vai haver a partilha dos bens que estão localizados na comarca onde eu residi, onde eu faleci, e existem outros bens, por sua vez, que estão localizados mais distante. Esses bens serão inventariados, mas serão divididos em um outro momento, em razão da natureza e em razão do local onde eles se encontram naquele momento. Isso é plenamente possível para todas as modalidades de inventário, tá? Não só apenas do arrolamento de bens, mas também as outras modalidades, sem problema nenhum, a lei permite isso. Outro fato importante, o curador no caso dos ausentes, tá? O ausente é um indivíduo que desaparece, mas não é dado como morto, né? Então, neste caso, não se pode simplesmente desfazer do bem desse indivíduo ou simplesmente julgá-lo à revelia. É necessário colocar um curador especial, figura essa que vai ser nomeada pelo juiz, e que esse indivíduo proteja os interesses desse ausente, caso ele retorne. Caso ele não retorne, a gente pode falar disso em um outro momento, em um outro vídeo, mas caso ele não retorne, vai haver a jacência dessa herança, caso não haja herdeiros, e ao final a vacância desses bens, tá? Isso é importante mencionar. E também vale dizer que as disposições gerais tratam também da chamada cumulação de inventários, ou seja, eu posso promover ao mesmo tempo, simultaneamente, mais de um inventário. Como isso é possível? Vamos lembrar aí do Instituto da Comoriência, vamos lembrar do Instituto quando a morte simultânea. Por exemplo, vamos imaginar que um casal, tá, que tenha 2 filhos, está viajando de avião. O avião cai, morrem os 2, ao falecimento simultâneo. Primeiro eu tenho que saber quem morreu primeiro, é a comoriência, e depois eu tenho que promover o inventário dos 2. Tá? E esse inventário pode ser promovido de forma unitária, tá? Ao mesmo tempo os 2. Por que se preserva esse interesse, no caso, para os 2 filhos que sobreviveram, né? Porque se parte do pressuposto que, mantendo-se todo o patrimônio, no caso dos cônjuges, unido, eu teria uma divisão também mais adequada, mais célere. Lembra que a gente falou no outro vídeo, a divisão da herança, a partilha, ela tem que ser feita respeitando a igualdade, que é a divisão cômoda e possível dos bens. Ela tem que respeitar a prevenção de litígios futuros, que no caso vai se prevenir, na medida em que se evita que haja um novo litígio para poder discutir quem faleceu primeiro, ou 2 processos, um para falar de cada um dos falecidos, dividindo-se assim a herança, e também na hipótese de comodidade. É muito mais simples, é muito mais cômodo, muito mais lógico e possível dividir cada um dos bens já de uma vez, tratando dos 2 assuntos, já que a herança e o patrimônio pertencem aos 2 e quem vai herdar também são as mesmas partes. Então, falando de inventário, falando das disposições comuns a todas as sessões, né, no caso do inventário, de todas as suas modalidades, extrajudicial, judicial e modalidade de rolamento, também judicial, é o que se tem para falar neste primeiro momento. Tá certo? Naturalmente, eu volto sempre a dizer, o objetivo aqui não é esgotar tema, não dá para esgotar esse tema, é um tema grande, existem livros e livros sobre cada um dos institutos, mas dá um panorama geral, uma visão geral sobre cada um deles. Então, ficamos por aqui, agradeço por você ter acompanhado esse vídeo até o final e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!